Cumprimentamos nossos amigos e irmãos com a paz do Senhor. Estamos numa manhã de domingo, aqui em jejum e consagração, aplicando nosso coração ao conhecimento de Deus. Faça o mesmo através dessa mensagem, abrindo a sua Bíblia em Jó, capítulo 1, no versículo 20 e 21, e deixe o Senhor trazer uma palavra que edifica a sua alma. Versículo 20 do capítulo 1 de Jó diz assim: Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quem dá glória a Deus? Vamos ler comigo numa só voz bem forte, versículo 21 e 22. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Glória a Deus. Nessa manhã nós vamos meditar na saga do patriarca Jó. Que história! Saga significa uma história, uma aventura. Que aventura, parece filme, né? Um filme catastrófico, porque a cada minuto você vai vendo uma provação maior que Jó passou. E nós vamos estudar os 5 pontos da história da provação de Jó. São 5 pontos. Se você não tem caneta, papel, peça aqui, toma nota, deixa isso anotado na sua Bíblia, vai ser de grande edificação. Aqui a palavra de Deus, ela vem trazendo já desde o início. Abra a sua Bíblia aí no Jó, capítulo 1, versículo 13 a 17. Sua Bíblia está aberta. Diz assim no versículo 13: Sucedeu um dia que seus filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram, as jumentas pasciam junto a eles, e de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te esta nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse a Jó: Fogo de Deus caiu do céu, queimou as suas ovelhas, os seus servos, consumiu. Só eu escapei para te trazer-te a essa nova. E falava este ainda quando veio o outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os cabelos e levaram, mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para te trazer esta nova. Meu Deus. Sucedeu, versículo 13, um dia. Tem um dia que é um dia de uma provação. Tem um dia que pode chegar na vida do cristão. Um dia dele ser assaltado. Um dia dele ser sequestrado. Um dia dele perder um ente querido. Um dia perder um familiar. Um dia a enfermidade chegar. Um dia perder os bens. Um dia. Diz assim comigo: um dia. Há um dia que Deus pode provar. E você nem está sabendo o que está atrás dessa prova. Uma negociação espiritual. Houve uma negociação espiritual de Satanás com relação ao servo Jó. E às vezes, irmãos, nós estudamos a história de Jó. A gente, enquanto eu estudava e preparava, eu falava assim: meu Deus do céu, eu fui me enrijecendo assim na minha cadeira, na minha poltrona. Eu falei assim: esse negócio é duro demais. Logo domingo de manhã, os irmãos não vão nem aguentar. Mas é importante nós estudarmos e termos uma resistência espiritual, de sabermos passar por certas provas, mas a forma como Jó passou, muitos não passam. Muitos não passam. A coisa mais difícil é você glorificar, saber glorificar no dia de provação. A coisa mais difícil é você ser aprovado num dia nebuloso, num dia de sombras. E ele era riquíssimo.
ele tinha muitos rebanhos, ele tinha grandes riquezas. Talvez você pudesse dizer que era o homem mais rico do Oriente naquela época. De repente, em um dia, ele perde tudo. Vem um povo, saqueia as ovelhas, mata os servos, vai levando tudo. Um belo dia os filhos estão lá comendo, fazendo festa na casa do irmão, e de repente veio assaltantes e mataram, e os levaram e matou todo mundo, e só ficou um para dar notícia. O que você faria? Eu conheço a história de uma família em Anápolis, cumprimento os meus irmãos conterrâneos que viviam naquela cidade tão abençoada onde os meus pais moram, mas nós presenciamos, eu era ainda criança, uma família que servia a Deus. Estavam todos num carro indo para Brasília e um acidente catastrófico, foram todos consumidos naquele acidente, nenhum sobreviveu. E você fala assim, que Deus é esse? Não, nós não podemos dizer isso. Assim Jó disse, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Uma família inteira foi dizimada num acidente. Irmãos, quando nós não entendemos, fica a advertência do temor. Fique mudo, fique calado, não abra sua boca, porque o que Jó fez, ele só adorou. Eu só posso adorar. O que te resta no dia da prova? O que te sobra no dia da prova? O que te tem de proposta no dia da prova? O dia que tem, o que te propõe no dia da tua dificuldade? O que você faz? Será que Deus hoje poderia procurar os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade? Nós temos que adorar. Nós estamos passando por um tempo de provação no nosso país, e essa mensagem vem no dia certo, numa proposta de Deus certa. Deus está nos treinando, nos capacitando para que você passe de ano. Quem está passando de ano? Quem está tirando nota boa? Quem está precisando de melhorar a nota? É hoje. Essa lição vai mudar a sua maneira de viver. Esse ano é um ano diferente. Um ano de coisas excelentes de Deus na sua vida, a começar do seu posicionamento, da sua atitude. Tempo de provação. Conheço pessoas, servos de Deus, que passaram pelo câncer, passaram pelos diagnósticos terríveis, passaram pela leucemia e não abriram a boca para dizer que Deus estava errado em fazer aquilo. Deixa eu dizer, fala para o teu irmão, sabe esse corpo que você tem? Ele veio do pó. E vai para o pó, vai voltar. Então a enfermidade está suscetível a pegar esse corpo. Então ore, peça a Deus saúde, peça a Deus para te proteger, porque a aprovação, irmãos, pode vir, e nós precisamos ser aprovados. Quando a minha família perdeu o meu tio tão querido, tão usado, é lamentável, lamentável. Não tem porquê. Um homem tão usado por Deus, tão jovem, ele foi ceifado após uma cirurgia. Havia uma bactéria escondida no pulmão, e quando fizeram os raios-x, ninguém detectou aquilo, e a cirurgia foi um sucesso, mas em 24 horas ele começou a ter muita dor para respirar, muita dificuldade para respirar. Mas quando ele estava preparando para essa cirurgia, ele tinha um temor dessa cirurgia, ele não se sentia tão confortável. E minha mãe falava dele, fazia jejuns e jejuns, e minha mãe falava assim, mas você precisa fazer isso mesmo? Ele falou assim, eu estou numa situação crucial, ou eu entro nessa cirurgia ou eu não entro, mas se eu não entro, eu estou com essa diabetes tão alta, e era uma cirurgia experimental. E irmãos, por 24 horas, aquela bactéria ela apareceu, aquela gripe mal curada, ela se instalou, e ela foi muito mais forte do que qualquer medicamento. E ali a igreja clamava, acampados na porta da igreja, na porta do hospital. Por fim, o diretor teve que pedir para que a igreja fizesse um revezamento.
E não teve jeito. Ele foi ficando mal. E na hora de entrar na UTI, quando viu que tinha casos de UTI, ele chegou para a enfermeira e falou assim para a enfermeira: você está me trazendo para essa UTI, mas eu não sei se eu vou sair daqui. E eu queria te falar que Jesus é o maior tesouro que você pode ter. Você conhece Jesus? Ela falou assim: eu conheço. Mas você está com Jesus? Ela falou assim: eu estou afastada. Então, volta agora. Deixa eu orar com você. Ele na maca, entrando na porta da UTI. Antes de entrar, minha filha, deixa eu fazer uma oração. Volta para Jesus agora. Minha missão é te fazer voltar para Jesus. Ela começou a chorar e ela voltou para Jesus ali. Meu tio entrou naquela UTI. Depois de, acho que, eu não sei se foram 11 dias, ele entrou em coma. E Deus mostrou a vontade dele na vida do Tipão. Mas alguns dias antes dessa cirurgia, ele estava ministrando aos pastores da Assembleia de Deus, uma multidão de pastores, e Deus mostrou uma coroa cravejada de diamantes e de pedras preciosas. Ele disse: irmãos, Deus está me mostrando uma coroa. Um de nós aqui vai ser ceifado pelo Senhor, será recolhido, inclusive pode ser eu. O Senhor mostrou a coroa dele antes de chamar. E o que você faz no dia da prova? 3 filhos para criar. 3 filhos adolescentes. Um servo de Deus irrepreensível. Reunião de libertação dele tinha 2.000 pessoas. Satanás não suportava a presença de Deus na vida dele. Caía mesmo. E Deus fez a minha mãe ganhar o irmão dela mais novo, esse, para Jesus. É filho na fé da minha mãe. Irmãos, quando a gente não entende, a gente se cala. A gente se cala. Eu lembro que quando eu estava ali diante daquele corpo, eu falei: Pai, se o Senhor me deu um pouquinho da unção que meu tio tinha, vai ser proezas e maravilhas. Quando eu coloquei as mãos sobre as mãos do meu tio, eu falei: Pai, passa a unção que ele tinha. Passa a unção. Não deixa ficar escondido nesse túmulo, porque ele já está com o Senhor. Irmãos, a gente chora de saudade, mas a gente entende. A gente entende. Ele passava lutas no ministério, provações difíceis. E tem situações que são suas individuais. E que às vezes a gente pensa que viver às vezes é até melhor, mas não é não. E ele teve um dia que ele teve os dedos já bem roxinhos, e ele ficou com medo de ter que perder, de ter que ser amputado parte do corpo por causa da diabetes. Ele estava sofrendo muito com aquilo. E aí um médico, um amigo nosso da família, falou: olha, está grave isso. E foi essa decisão dessa cirurgia. Mas foi questionado erros, essas coisas, mas a questão não é essa. Suscetível, nós estamos suscetíveis a um erro médico, nós estamos suscetíveis a uma enfermidade, a um dia de provação. A família é provada. E o que a gente faz com isso? O Senhor deu, o Senhor tomou, o Senhor Ele está nos teus braços, e a gente louva. E o mesmo Deus que foi com Ele é conosco enquanto temos vida. E assim nós temos que ter uma estrutura cristã madura para saber que ciclo é esse que Jó passou. Jó passou, não foi a perda de um tio, ele perdeu os 10 filhos em um dia. E de repente, volta para casa, não tem nenhum deles ali mais. E volta para casa com uma mulher que ela também não vai começar a entender, e nós vamos ver esses pontos aqui. Estou falando de algumas coisas, irmãos, que são testemunhos de homens de Deus, de histórias que nós conhecemos. Eu conheço muitas outras, ficaria aqui hoje o dia inteiro contando, mas é melhor não ficar falando isso não. Vamos aprender com Jó. O que Jó fez, o que eu e você precisamos fazer. Mas tem uma coisa que Jó, ele era, e ele permaneceu sendo. Diz para o teu irmão: você precisa ser e permanecer sendo. Diz isso aí ao seu irmão: você precisa ser e permanecer sendo o quê? Íntegro.
Fala isso aí pro teu irmão, você precisa ser íntegro. O que é ser íntegro? Eu fui ao dicionário, eu fui descobrir que íntegro é ser completo. Íntegro é ser irrepreensível. Irrepreensível na sua conduta. Íntegro é ser honesto. Íntegro é ser incorruptível. Íntegro é sinônimo de retidão e de honestidade. Então vamos... Parece ser fácil, mas não é. Você ser honesto em todo e qualquer momento. Eu vou ter que ser honesta para tal pessoa, para dizer que está pisando na bola. Eu vou ter que ser honesto o suficiente, ser completo o suficiente para repreender, porque tal pessoa está sendo digna de ser repreendida. Ou será que nós vamos ser aqueles cristãos hipócritas que abraçamos uns aos outros, com capinha nas costas, dizendo assim, nós estamos juntos, não vai dar nada. Nós não estamos sendo íntegros. Íntegro é ser completo, digno de não ter repreensão na sua conduta, ser honesto e ser incorruptível, não se corromper. Não se corromper na fé, não se corromper na conduta cristã, não se corromper no seu serviço, não no seu serviço somente secular, mas no serviço espiritual, que esse ainda é o pior ainda, porque esse é muito mais cobrado. O que você faz lá no seu trabalho, Deus pode até ficar bravo, se você não fizer também. Se você fizer para homens e não fazer para Deus, porque foi Deus que te deu essa porta, o sustento vem de Deus, o dinheiro vem de Deus. A Bíblia diz que riquezas e honra vem de Deus. Tudo aquilo lá foi Deus que te deu. Senhor, mas o Senhor me deu tão pouco. Então seja fiel nesse pouco, sobre o muito te colocarei. A palavra diz isso e assim será. Quem dá glória a Deus? Cada step é pequeno. Pode ser pequeno hoje, mas você vai ter condições de crescer. Então, isso lá é uma coisa. E quando é o serviço espiritual, será que nós somos íntegros? Será que somos honestos o suficiente? Será que somos incorruptíveis? Será que sabemos lidar com as coisas de Deus sem corrupção? Nós pregamos sobre isso esses dias atrás, a corrupção espiritual. É tão sério, irmãos, isso é cobrado de Deus. E Satanás, talvez alguém não veja, talvez o seu irmão não veja, se tem corrupção, mas Satanás está vendo se tem ou se não tem, e ele te desautoriza. E ser corrupto não é ser só no dinheiro, é em outras coisas também. Corromper nos valores, na santificação e na santidade também é corrupção. É ser incorruptível. Assim era Jó. E agora nós vamos ver o que Satanás insinuou. Jó capítulo 1. Não, ainda não. Capítulo 1, versículo 9 a 11. Vamos acompanhar. Como Jó era íntegro, ele era completo, irrepreensível, e Deus via tudo isso nele. Jó foi investigado pelo inimigo, e ele vai lá no versículo 9 e diz assim: respondeu Satanás ao Senhor: Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste concebe a ele, a sua casa, tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, porque Satanás disse assim, perguntou ainda o Senhor a Satanás no versículo 8: observaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nós temos que desviar do mal todo dia, em toda e qualquer circunstância, em pequenas coisas, em pequenas situações, em pequenas conversas pode ser um mal, uma malignidade entrando. E aqui Jó, ele não está sabendo de nada do que está havendo no mundo espiritual. Irmãos, vigiem. Satanás, ele fica tentando
negociar, para ver como você vai se comportar. Se você vai rasgar suas vestes, se você vai dizer que Deus foi faltoso com você. E ali Deus falou assim para ele: mas você viu? Não há nenhum outro íntegro na face da terra como o meu servo Jó. E o íntegro é isso: incorruptível, sinônimo de retidão, honestidade, irrepreensível na sua conduta. Deus é o defensor. Satanás é o nosso acusador e Deus é o nosso defensor. Vamos ver o versículo 12 a 17. Deus diz assim: tudo quanto ele tem está no teu poder. Significa que todos os bens que Jó teve foram ganhos com suor. Eles foram ganhos honestamente. Não foi com suborno, não foi com trapaça, não foi com nada errado. Essa é a diferença. Quantas pessoas pensam que você está ganhando, você está crescendo porque você está fazendo alguma coisa errada? Toma cuidado, não fala não. Não fala não. Porque Deus sabe. E aí, olha o que versículo 12 diz. E o Senhor diz a Satanás: eis que tudo que ele tem está no teu poder. Contra ele não estendes a mão sobre a vida de Jó. Deus é o nosso defensor. Vem no versículo 17, falava este ainda quando veio o outro. Dividiram os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, levaram, mataram tudo, os servos a fio da espada, e ele só, aquele servo, escapou. Matou então todo o rebanho. Versículo 16, que as ovelhas, os servos que cuidavam daquelas ovelhas, todos foram dizimados. Ele perde tudo. Versículo 20 e a 22, nós já lemos. Ele rasga o manto, mas ele adora. No versículo 20, o Senhor está mostrando aqui que ele adora. Aqui Jó prova para Satanás que ele não amava mais o dinheiro, ele amava mais a Deus. Hoje nós estamos vivendo com pessoas ao nosso redor que o dinheiro não é uma moeda. O dinheiro é um ídolo, é uma divindade satânica. O dinheiro é uma entidade diabólica. Hoje nós estamos convivendo com pessoas que estão tendo dinheiro como um mamon, um ídolo. Estão se debruçando em cima disso. Quanto mais tiver, mais satisfeito eu vou estar. Mas é algo insaciável. E as pessoas estão dando tudo da sua vida. Elas preferem trocar o tempo que teria em família, em qualidade, para gastar todo o seu tempo, 24 horas, para fazer dinheiro, porque acha que isso é o prazer mais necessário para a vida do ser humano. Hoje nós estamos convivendo com pessoas que sentam com você para almoçar, sentam com você na sua casa, visitam a sua vida, e eles adoram a uma entidade diabólica que se chama Mamon. No altar dessa divindade, milhões de pessoas estão se prostrando todos os dias. E você que é cristão, que é servo de Deus, tome cuidado. Tudo tem que ser na proporção e na medida. Tudo tem que ser com equilíbrio. Tem pessoas que não têm condições de ter muito, porque elas vão se perder mesmo. Elas vão sair da igreja, elas vão vão abandonar o Senhor. Porque elas estão enraizadas com esse sentimento de idolatria. E a gente pensa que idolatria é um santinho na parede, meu. Idolatria é o que está aí, o que mais valioso está no seu coração. Se não é a presença do Senhor, um marido pode ser idolatria, um filho pode ser idolatria. Olha, hoje eu não posso ir à igreja porque eu tenho que fazer o almoço com meu marido. Olha, fala sério, se o seu marido sai para trabalhar, desculpa falar isso, mas se o seu marido sai para trabalhar e se ele não tiver tempo para comer, ele vai morrer. Ele nem está lembrando de almoçar. Mas tem pessoas, tem mulheres que estão deixando de estar com o Senhor porque a idolatria é o marido. Tudo tem que ser comedido. Seja inteligente, cautelosa, coloca todas as coisas organizadas, mas coloca Deus em primeiro lugar e adore o Senhor, porque Satanás está querendo ver se você verdadeiramente ama a Deus. Quem dá glória a Deus? Glória a Deus. Outros estão se casando e se divorciando por causa da ambição. E a Bíblia diz que aqueles que querem ficar ricos caem em cilada e tentação e atormentam a si mesmos com muitos flagelos. Hoje a gente vê tanta corrupção no nosso país porque eles, meu Deus, eles não queriam tanto assim. Eles queriam tudo. Eles queriam solapar a nossa nação. Eles queriam arrancar milhões e milhões e milhões.
E eles anoitecerem e amanheceres assim. Não, a gente ganhou em 5, 10, 20 loterias num dia só. É o que esse governo tem tentado fazer, mas eles caíram na própria armadilha que armaram, e eles estão caindo nesses flagelos de vergonha, de destruição. Muitos vão terminar suas vidas com câncer, muitos vão terminar suas vidas doentes, muitos vão terminar sem família, muitos vão terminar sem filhos, muitos vão terminar sozinhos naquela cadeia, muitos vão terminar sem amigos, muitos vão terminar sem prazer nenhum da própria vida. E se acham que ganharam dinheiro, vai gastar todo esse dinheiro para salvar sua própria vida, se é que esse dinheiro já não está voltando, porque deveria voltar para os cofres da nação. Quantas mentiras, irmãos, nos tribunais, porque tem pessoas que querem fazer em verdades ser convertidas em riquezas ilícitas. Eu vou contar uma mentirinha para ganhar êxito nos tribunais. Isso não é digno de conduta íntegra. Homens e mulheres de Deus, ei, atenção, não inventa não. Satanás sabe e te desautoriza. E o dia que ele quiser reivindicar diante de Deus, ele vai te fazer uma ciranda e Deus vai permitir. Só para você aprender a ser irrepreensível. Assim Satanás tentou com Pedro, mas Deus conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia o coração de Pedro. Não, você não vai se andar com Pedro. Pedro é meu escolhido. Por mais que ele é daquele jeito, turrão, de ser, tem algo dele que ele é meu. Você não vai tocar nele. Por isso que temos que ser íntegros. Deus não pode, fosse, tudo bem, você pode até tocar nos ventos que eu dou de novo, mas na vida dele você não vai tirar. Quem dá glória a Deus? Glória a Deus. Jó, a sua riqueza e a sua fortuna foi conquistada com honra e dignidade. O segundo ponto, então, o primeiro ponto de Jó, vamos lá no primeiro. Jó perde todos os seus bens. O segundo ponto, Jó perde todos os filhos. Nós já lemos, mas acompanha aí. Jó 1, versículo 18. Estando seus filhos e suas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, levantou um grande vento do lado do deserto, deu nos 4 cantos da casa, caiu sobre eles e morreram todos. E só eu escapei para trazer-te essa nova. Imagina um tsunami. Imagina uma tempestade, destruiu a casa, desmoronou a casa. Você conhece alguma casa de algum daqueles irmãos lá de Mariana? A casa veio e levou? Você conhece alguma casa daquelas lá do Rio de Janeiro? Alguém lá que morava naquelas situações, áreas complicadas, veio a chuva, desceu tudo, e falou assim, e aí? Assim foi com os filhos de Jó. Estavam eles comendo, felizes, filhos de um pai que zelava deles em oração. Mas veio o tempo e a tempestade e arrasou e derrubou tudo. E todos eles morreram num dia só. Veja no versículo 5. Quando ele perde todos os seus filhos, eu te faço uma reflexão. Seria isso justo? Olha o versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, e dizia, talvez tenham pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ele fez isso quando? Antes. Ele fazia isso como rotina. Ele fazia isso por zelo, continuamente. Ele esperava que um dia aqueles que ele estava consagrando seriam ceifados. Ele não está pensando nisso. Ele só está agradecendo, Senhor, eu estou aqui fazendo uma oferta, um holocausto pelos meus filhos, porque se eles pecaram contra o Senhor, eu quero que o Senhor nos perdoe
estou santificando de um por um. E detalhe, veja isso aqui, versículo 5, ele levantava que hora? De madrugada. Ele oferecia o holocausto segundo o número dos filhos. E talvez, olha, segundo o número dos filhos. Então não era uma oferta de holocausto por atacado, não. São 10, então era algo que custava. Quando a gente lê em Levíticos, que eu sempre leio, Levíticos 17 a 27, vai lá, Levíticos 27. Marca em Jó, porque nós vamos continuar em Jó. 27. Levíticos, depois de Deuteronômio. Antes de Deuteronômio, aliás, antes de Números, um dos primeiros capítulos, livros da Bíblia, Levítico capítulo 27, no versículo 2. Olha como era a determinação de Deus aos votos. Falava aos filhos de Israel e disse-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Isso aqui foi Deus determinando como um padrão para Moisés. Fala ao povo de Moisés. Moisés vai lá e fala para o povo: se eles ofertarem, se eles fizerem votos com relação a pessoas, essas pessoas já serão do Senhor. E o que Jó fazia? Ele fazia um holocausto e oferta de madrugada pelo número dos filhos. Então, aquilo que ele fazia, ele estava dizendo: meus filhos são do Senhor. Os meus filhos são do Senhor. Você estaria apto para passar por essa aprovação? O que você faria? Meus filhos são do Senhor, mas por que o Senhor levou? Então, quando Jó diz, vamos voltar lá para Jó, capítulo 1, versículo 21. E ele diz assim: no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se o Senhor deu e se o Senhor o tomou, porque é dele. Ele estava querendo dizer assim: isso aqui não é meu. Os filhos são herança do Senhor. Ele tinha essa consciência de integridade, de fidelidade e amor a Deus. O Senhor deu para mim, mas também o Senhor já tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não esqueço quando minha irmã deu à luz, a minha irmã mais velha. O Vinícius é um milagre, porque o meu cunhado tinha o diagnóstico que ele não poderia ter filhos. Ele teria que passar por cirurgia, teria que passar por um procedimento cirúrgico para que pudesse ter filhos. E isso não aconteceu. Eu sei que de repente a Maria aparece grávida, por milagre do Senhor. E depois se engravidou de novo, mais um milagre, porque foi Ana Luísa. Então eles passaram por isso e não passaram pela prova que eu passei. Mas aconteceu que quando nasceu ele tinha uma hernia diafragmática e imediatamente tinha que entrar para dentro do centro cirúrgico. E foi passar por aquela cirurgia, uma confusão, nenhum exame de ecografia no pré-natal viu a malformação. Era um buraco nessa membrana do mediastino que separa tórax e abdômen, e as alças do intestino subiram para a cavidade pulmonar, alguns órgãos subiram e competiram em espaço com o próprio pulmão. Então um pulmão desenvolveu e o outro não, o outro era bem pequenininho. E aí você fala assim: mas que coisa difícil, porque ele nasceu imediatamente, começaram a perceber que ele foi ficando cianótico, ele tinha dificuldade de respirar. Imediatamente eu falava: mãe, como é que tá? Tá tudo bem, minha filha? Tá lá, tá mamando, não sei o que, tá no bercinho aquecido, dando ver pro quarto. E depois de algumas horas que eu estava ouvindo aquilo, eu falei assim: mãe, vai lá e dá uma olhada, tem alguma coisa errada. Eu estava em Brasília. E quando chegou lá, ele tinha acabado de ter uma parada cardíaca, ninguém da família está sabendo nada, aquele monte de médico em cima.
de um bebezinho com algumas horas de nascido, um filho da promessa. E aí, correria total. Estava num hospital que não era uma maternidade maravilhosa, mas não tinha nenhum UTI lá. Os erros, né? Que o Satanás já vai preparando pessoas para te conduzir ao erro, às decisões erradas, para que aquilo ali desse errado, mas Deus intervém de maneira tão poderosa. E eu só sei que minha mãe foi ainda acionar a ambulância, acionar uma outra hospital para transportar minha mãe ali com o Vinícius, até toda essa logística ser acionada. Médico cirurgião mais especializado para fazer essa cirurgia é algo muito minucioso. O médico estava chegando de Cuba naquele dia. Quando os médicos telefonaram, ele tinha acabado de chegar no aeroporto de Goiânia. Ele diz: acabei de chegar de Cuba, que história, que paciente é esse? Olha, é cirurgia de emergência, está indo já para o balão de oxigênio, a situação é essa. E na primeira hora da manhã do dia seguinte, a Mayra está ali no hospital, está sem saber o que está acontecendo com o filho, e o filho em outro hospital, numa outra UTI. Veja bem, entrando dentro de um centro cirúrgico que a Mayra não está sabendo. Primeiro dia ele falou que, olha, amanhã e tal. Quando ele já estava dentro do centro cirúrgico, aí contaram para ela a situação. Fique calma, já tem médico especializado, está já dentro do centro cirúrgico. Irmãos, é muito difícil isso. É muita provação. E aí depois disseram, o cirurgia foi um sucesso. Mas o sucesso, a maior dificuldade é depois saber quanto de oxigênio que vai precisar para expandir esse pulmão e esse pulmão crescer. Porque ele não desenvolveu no ventre, não desenvolveu no útero da mãe. Agora colocou os órgãos tudo para baixo, colocou cada coisa no seu lugar. Porque tinha subido o estômagozinho, subiu tudo. Tudo por pressão positiva aqui subiu. Porque tinha um buraco do tamanho de um limão aqui no mediastino. Subiu, foi subindo tudo. Irmãos, a gente orava. E aí eu e minha mãe no telefone: mãe, vamos fazer a coisa certa. Se for para ser perfeito, para glorificar o nome do Senhor, amém. Mas se não for para glorificar o nome do Senhor, o Senhor deu, é do Senhor, e o Senhor pode também o tomar para si. E nós vamos glorificar, porque nessa luta nós vamos sair aprovados. Tá bom, minha filha, vamos orar. Oramos chorando no telefone, no lugar deles, dos pais. E aí foi para a UTI com aquele oxigênio, e nós orávamos 24 horas. E eles disseram: pode ficar 1 mês, 2 meses, pode ser uma criança que vinha ter muita bronquite, pode ser uma criança cheia de problema, pode ser uma criança que não vai ter muito fôlego para correr, vai ser uma criança um pouco complicada, uma série de coisas. E aí Deus preparou um médico dentro da UTI, servo de Deus, um português, acredite. Toda madrugada aquele médico entrava no plantão, descobriu que minha mãe era uma pastora, e ele ia lá e impunha as mãos naquele corpo, e ele declarava a vitória. E um belo momento, o próprio Vinícius, bebê, com 11 dias, 10 dias, ele arrancou o oxigênio do nariz, ele arrancou os aparelhos, e aí ficou aquela situação. E agora? A minha mãe chegou de madrugada para orar, e aí ele disse assim: olha, pastor, eu estou aqui obedecendo, acabou de arrancar tudo, e eu estou observando aqui, vamos ver como é que está a pressão de oxigênio dele. Amanhã eu vou solicitar aqui alguns exames já, para fazer um raio-x do tórax, para ver como está. E eles disseram que se a dosagem de oxigênio fosse errada, podia romper a membrana do pulmão. E quando fizeram o exame no dia seguinte, os 2 pulmões já estão do mesmo tamanho. Com 10 dias. No 11º dia, você: então vamos fazer o seguinte, vamos deixar só um sopapezinho, só para manter. Então tirou toda a máscara, tirou tudo, e aí deixou aquilo que era o mínimo. Com 1 dia de observação, no outro dia vai para o quarto. O que poderia ficar 1 mês no hospital. Vai para o quarto. E depois do quarto, vai para casa. Mãe, está perfeito.
E o Vinícius hoje é perfeito, não tem problema algum. E eu vou dizer, provação grande, só nós sabemos na época o que foi aquela notícia naquela hora. A raiva que às vezes dá de uma médica conduzir para um hospital que não tem UTI, poderia ter ficado com lesão no cérebro, poderia ter sido lesionado por falta de oxigênio, poderia ser uma criança deficiente. E eu disse àquela médica, você que ore, porque se você errou, Deus vai te cobrar, porque esse filho é um filho de uma promessa. Você que ore, vai orar. Se você não conhece a Deus, vai orar. Eu estava tão brava, eu não estava brava com Deus não, eu estava brava com o profissional. Eu falei assim, ore, se você não conhece a Deus, vai conhecer, porque agora para salvar a sua profissão você vai precisar de orar, porque se você fez algo errado com um filho que era da promessa, você pode ter certeza que Deus vai vir cobrar de você. A minha irmã não precisava ouvir aquilo, foi uma confusão, meu pai, minha filha sossega. Eu falei assim, não sossego não. Mas a minha oração era essa, Senhor, se o Senhor der perfeito para que glorificar o teu nome, amém. Mas se não for, o Senhor tem autorização, Ele é teu. E a alma de Jó estava vestida de tristeza. A casa, o rosto vermelho de tanto chorar, meus irmãos, estava inundado por uma dor alucinante. E ele diz isso aí em Jó capítulo 1, versículo 21. E eu quero que você tome uma posição no dia da sua prova. Nu saí do ventre da minha mãe. Eu vou voltar sem nada. Às vezes você perdeu uma boa negociação, às vezes você perdeu um emprego, às vezes você perdeu alguém que você amava, às vezes você perdeu um ente querido, e você pensa que perdeu tudo, mas você não tinha nada quando você veio ao mundo. Essas reflexões a gente tem que pensar. Mas pastora, dói na alma, dói, eu sei, mas nós temos que lembrar, nós não tínhamos nada e Deus deu fôlego de vida, Deus deu família. E se Deus tirar? Foi uma obra do maligno, pastor, que Deus tirou. Não foi Deus que tirou, foi Satanás que tirou. Mas na prova, agradeça que Deus ainda tem te sustentado. Aleluia. Aleluia. E aí, versículo 22, fica aqui: Jó não pecou. Em tudo isso ele não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele compreendeu que muitos têm filhos, mas se esquecem que os filhos são presentes de Deus. Eu gostaria de fazer uma reflexão com você, uma aplicação pessoal. Muitos louvam quando estão na aventura e quando estão na desventura. Eu estava acompanhando um caso, uma luta, uma provação de um pai com um filho. Mas aquela pessoa não tem ainda consciência do que é ser provação com um filho. Quando eu conduzi para louvar a Deus, não, eu não consigo, pastor. Isso aí é demais para mim. Agradecer a isso? Eu falei, sim. Nós temos o livre-arbítrio de escolher as coisas certas e escolher as coisas erradas. Se escolher a coisa errada, vai ter que pagar, mas agradeça a Deus, porque Deus ainda tem situações que Ele faz, porque Ele ainda está defendendo a criação dele. Ele ainda tem um plano na vida do seu filho. Mas foi muito difícil internalizar que aquilo tinha que glorificar a Deus. Teve um outro caso em Brasília que eu levei os pais a agradecer a Deus, porque a filha nasceu com uma malformação do cérebro e o crânio ia crescendo e a cabeça ia ficando meio desproporcional e a idade dela não correspondia. Mas era uma família de pessoas estudadas, de pessoas inteligentes, esclarecidas, de uma situação financeira muito boa. E o que adianta o dinheiro que tinha? Não podia trazer aquela segunda filha ser normal ao primeiro e nem a última pequenininha que tinha nascido perfeito. Como é que eles poderiam glorificar a Deus? Teve um filho normal, uma filha com problema e um outro filho, uma outra filha normal. Por que então os três não são normais? E o dia que Deus me permitiu, foi a primeira pessoa que eu ungi, foi essa menina. Eu falei assim, não, eu não vou ungir. Vai sim, Miriam. Você que vai ungir a Fernanda.
Eu quero que você ore com a Fernanda. Estávamos num curso, e ali naquele curso eu falava tanto testemunho, Deus já estava me treinando, né? Lá em Brasília. E ali foi a primeira pessoa, o primeiro desafio. Os pais, servos de Deus, eles eram os ministradores daquele curso. Você vai ungir, você vai orar com a Fernanda. Eu falei, ai, meu Deus, como é que meu pai fazia? Como é que é? Como é que é o protocolo disso? E naquela hora eu já tinha lido alguns livros do louvor que liberta. Eu falei assim, me traz os exames. Vamos trazer os exames. Traz, pega tudo. E ela trouxe aquelas capas imensas de ressonância, aquele monte de coisa. Vamos agradecer a Deus por tudo isso aqui? Agradecer. Eu falei assim, claro, Deus não te deu um filho normal? Deus não te deu um problema? E Deus não te deu uma outra normal? Você não acha que tem que agradecer? Não, eu não dou conta de fazer isso. Eu falei assim, mas Deus escolheu a Fernanda para confundir a medicina e para você ver um milagre. Dos outros você não vai ver milagre, mas Deus te deu um presente para você ver Deus fazendo milagres dentro da sua casa. Aí eles falaram assim, eu falei assim, continuo falando mais. Você gostaria de viver milagres que te traz orgulho de saber que Deus ama? E aí, tá bom, eu agradeço. Aí eu falei assim, ajoelhem vocês dois e faz essa oração individual de um pai e uma oração individual de uma mãe. E eles começaram então a agradecer o dia que souberam do exame positivo. E eles começaram a agradecer o dia que souberam que ela estava grávida. Aí eles souberam que era uma menina. E que eles celebraram tanto aquilo, eles começaram a chorar e a chorar. Eles começaram a colocar aquela dor para fora. Eles começaram a colocar aquela alegria e aquela dor. A alegria daquele momento, a alegria do momento. E de repente, depois que nasce, a dor da notícia, a dor da realidade, a dor do problema. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos chegar num ponto de Jó, que Jó vive esse momento. E eu acho que nós cristãos, nós precisamos saber como é viver chorando. Porque tem pessoas que falam assim, eu não posso chorar, eu tenho que endurecer porque eu sou crente. Eu sou crente, eu não posso demonstrar que eu estou fraco, eu não posso demonstrar que eu estou doente, eu não posso demonstrar que eu estou em peleja, eu não posso demonstrar que eu estou numa situação difícil. Irmãos, para com isso. Ana chegou no templo e rasgou lá de choro, e só chorava. O povo não entendia, mas ela chorava de soluçar. Eu estou cansada de lembrar, estou aqui pregando e estou ministrando, e estou me lembrando quantos cultos que eu não consegui cantar, eu não consegui nem orar. Eu soluçava, eu chorava. Em Brasília, às vezes, era soluço o culto inteiro. Teve pessoas assim que eu achei que eles realmente foram cristãos assim, bem interessantes. Eles me entenderam na minha dor, mas ninguém me abraçou. Eu achei até bom, porque eu acho que eu não ia ficar meio constrangido. Porque eu colocava assim a cabeça para baixo e eu chorava compulsivamente pelas dores da minha alma. E nós precisamos ser crentes, falar assim, parar de ser fantoche, né? Eu tenho que fazer uma pose aqui e fazer que está tudo bem. Tá nada. Eu escrevi essa semana, gente, eu estou muito mal. Só Deus sabe. Para quem eu conversei um pouco mais de perto, eu contava algumas coisas, mas vocês não têm noção. Sem marido, sem família, sem ninguém, não ter uma comidinha pronta, não ter um café pronto, um chá. Tem que ir na farmácia buscar remédio, tem que ir para um hospital. Vocês não têm noção. Então, fala a verdade. Está ruim? Tá muito ruim. Está osso? Está osso. E eu acho interessante que aquela família chorou ali. E nós oramos agora com aqueles papéis. Todos aqueles irmãos que estavam ali naquela casa, aqueles casais apresentaram e ficaram ali na intercessão. Eu acho interessante, irmãos, deixa eu até ensinar uma coisa à igreja. Quando alguém delega alguém, fulano vai orar. Aprenda isso aqui, igreja. Nós temos uma fraqueza aqui. Fulano vai ministrar. Fique os outros apenas ouvindo. Todos aqueles casais que estavam ali, todos se calaram. Só se ouvia uma voz em oração. Alguém que foi designado.
Os pais escolheram uma pessoa para orar. Não poderia ser outra pessoa. Tinha um outro, inclusive, que estava no grupo, ele era um obreiro. Ele era um evangelista da igreja, consagrado há décadas, usado. Não, quem vai orar é Miriam. Todos se calaram, e só em concordância. Amém, amém. Aprendam isso. E se orar, orou uma vez. Satanás precisa ver que o exército sabe orar. E se um orou, está orado. E se os outros concordaram, está concordado nos céus e está feito. Quem concorda? A oração foi feita, uma direcionada por Deus. Senhor, está aqui, isso aqui não te glorifica. Esses papéis não te glorificam. Isso aqui não traz honra. A criação é tua. A vida da Fernanda foi o Senhor que gerou lá daquele vento. Eu estou arrepiada em falar isso. Por isso eu te peço aqui agora, então apaga toda a sentença dos médicos e apaga agora com a esponja do teu sangue e cancela no mundo espiritual a sentença dos demônios da medicina agora. Eu neutralizo isso aqui agora, está sem força. Esse cérebro não ficará mais deformado. O Senhor escreve uma nova história. Eu fui ministrando assim, coisa de louco. Porque ela já tomava gardenal, ela tomava um monte de remédio. Aquela menina era irritada, aquela menina era mal educada, aquela menina passava dentro da sala, toda semana nós tínhamos aula ali naquela casa, e ela não cumprimentava ninguém. Ela era diferente de todos os outros, dava até raiva na gente de ver aquela menina entrando. Eu falava assim, meu Deus do céu, deveriam ter corrigido essa menina, mas que coisa. Mas aí depois eu fui descobrir os problemas. Vi que ela não era normal. Tomava trocentos medicamentos. E o que é pior, a idade fisiológica não era compatível com a idade biológica. Não é fácil não. Vai orar. Vai você lá agora exercer sua fé. Irmãos, se um orar e se você concordar, já foi feito. Agora, uma coisa eu falo, o problema é que nós não sabemos orar. Eu acho que é por isso que o outro quer orar também. Um está querendo saber mais que o outro. Vamos aprender a orar. Como saber pedir? O povo está sendo destruído por falta de conhecimento, porque não sabe. O povo não sabe orar. A Bíblia não fala isso? Vocês só não recebem porque vocês não sabem pedir. Jesus não falou isso? Vocês só não recebem porque não sabem pedir. Peça. E eu pedi. Senhor, está aqui esses papéis. Isso aqui não te glorifica. Eu só te peço que a esponja do teu sangue passe aqui agora. Mas venha com a tua caneta e com o teu carimbo e escreva uma nova história, um novo laudo. Só para provar que o Senhor faz. E ali eu agradeci. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Eu vou ungir-la no teu poder. Eu só te peço uma coisa. Faça, Senhor. Só para que ela seja um milagre. Terminamos de orar. Eu falei para o pai, se prepare. Vocês agradeceram a Deus. A partir de agora esse problema não é mais de vocês. E agora só vai vir milagre. Vocês não vão entender nada, mas vai vir milagre. Não foi nada mesmo. 2 meses depois, estava terminando o semestre, e terminando o ano, e aí ela foi chamada, a mãe foi chamada pela coordenadora da escola, e aí a coordenadora falou assim, olha, a Fernanda passou de ano. Aí a menina falou assim, eu não passei de ano, eu vou repetir o ano. Eu falei, como assim, Fernanda? Olha aqui, você passou. Ela falou assim, não, eu não passei. E a coordenadora viu que ela não tinha passado realmente. E aí ela disse assim, mãe, se ela tem consciência, não se preocupe, a partir de hoje ela não paga mais a escola. É uma bolsa integral. Enquanto ela estudar nessa escola, aquela atitude de transformação que Jesus entrou, estava mudando a história de tal forma que os pais são diretores da Polícia Federal em Brasília. Precisavam daquilo. A partir de hoje, mãe, não se preocupe, ela tem consciência, não paga mais a escola. E os outros filhos? Não, os outros continuam pagando. Quem não, glória a Deus. Provação do louvor traz milagres que não se conhecem. E depois passou-se um tempo, voltou agora no médico. Fernanda voltou a ser amiga da mãe,
voltou a ser obediente. Se era para ir para a igreja, ela era a primeira a ficar pronta. Ela não trazia mais problema nem de sabor. Ela deixou de ser uma filha problema e passou a ser uma filha que era digna de ser amada. Satanás estava naquela situação, colocando um peso de rejeição naquela menina, numa revolta tremenda. E Satanás fazia ela ser realmente, não ser amada, para que ela ficasse mesmo para a escória. Os outros iam progredir, ela ia ficar para trás. Mas naquele dia, naquela oração, o Senhor escreveu uma nova história, escreveu mesmo. As atitudes dela eram dignas de ser amada, de ser acolhida. E aí, o que aconteceu? Voltaram-se depois para fazer os outros exames. Com 6 meses, o médico falou: olha, não podemos fazer outra ressonância porque tem uma muito próxima. Vamos esperar 6 meses e se sair do jeito que você está me contando, as notas estão melhorando, vamos ver se ela vai... Eu vou começar a reduzir os remédios. Com 6 meses, fizeram de novo a ressonância. Acredite, irmãos, todas as malformações do cérebro não existiam mais. A medida era normal. E o médico falou assim: parece que esse exame não é da Fernanda. Fernanda, não tem por que eu ficar mantendo você no Gardenal, nem mais desses outros remédios. Está livre, filha. Irmãos, está livre até o dia de hoje. Quem dá glória a Deus? Vamos uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Jó chorou. Jó perdeu filho, perdeu bens. E o terceiro ponto, ele perde a saúde. Vamos ver rapidamente em Jó, capítulo 2, versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás. Observaste de novo outro versículo que Deus fala com Satanás. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Queridos, Deus volta a falar com Satanás no meio da prova. Tipo assim: Satanás, você viu que ele perdeu os filhos? Você viu que ele perdeu as ovelhas, todo o gado num dia só? Você viu que ele perdeu todos os servos? Volta lá e vê meu filho. Ele continua íntegro. E aí Jó continuou. Então Satanás respondeu ao Senhor, versículo 4: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, então toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás falando: então, Senhor, vai lá e toca na carne dele, toca nos ossos, quero ver se não vai blasfemar. Quem é que tocou? Foi Satanás ou foi o Senhor? Foi o Senhor. No servo de Deus, quem toca é o Senhor. Satanás não pode tocar no seu osso. E eu já provei isso aqui. Um testemunho de um servo de Deus que não era servo de Deus, ele era líder da macumbaria, do terreiro. E aí ele foi fazer, chegou um rapaz solicitando um trabalho, e a entidade pediu um osso fêmur, e quando pediu aquele osso, trouxe. Satanás falou assim: esse osso não serve para o trabalho. Por quê? Porque esse aqui serviu um homem grande. E ali o irmão Giovanni aceitou a Cristo e falou assim: existe um poder maior do que o que eu tenho, então eu vou para esse Jesus, que é um homem grande. E ali ele foi salvo, a mãe foi salva, o terreiro fechou, a família inteira servia a Satanás, passou a servir a Deus. Satanás não pode tocar no seu osso. Você pode estar sendo provado pelo inimigo, acusando você e reivindicando o trono de Deus, para que você seja tocado e provado, para ver se você blasfema ou não. Está mudando a sua maneira de pensar? Está mudando agora a sua convicção que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Que história é essa que Satanás vai tocar no teu corpo? A aprovação é permissão de Deus. É diferente. Existe o tempo da prova, mas existe o dia de sair dela. E se Deus quiser consumir você na prova, passe de ano, vá até o final, amando o Senhor, e entre nas mansões celestiais, aliviado. Glória a Deus, aqui não haverá mais choro nem ranger de dentes, não haverá mais enfermidade. Encontre prazer em alguma coisa, e essa é a maior razão de nós termos prazer. Mansão celestial e descanso, pois Jó foi tocado agora nos ossos.
Quando toca no osso, meu irmão, qual é a fonte de vida nossa? É o sangue. Sangue que tem oxigênio, que tem nutrientes, está lá no meio do teu osso, as células mãe do teu sangue. Tocou na fonte de força, de vigor e de vida. Vamos ver versículo 6. E disse o Senhor a Satanás: ele está no teu poder, mas poupe-lhe a vida. Deus entregou o poder a Satanás para tocar, mas quem tomou a decisão foi o próprio Senhor. Versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. Presta bem atenção. Deus, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele recebeu uma autorização. Se ele não tivesse autorização, ele não poderia tocar. Ele recebeu uma autorização para tocar naquilo que não era dele. Atenção, vocês estão entendendo? O corpo não era de Satanás, era de um servo de Deus. Deus teve que dar autorização. Estou te entregando a chave, mas agora você vai lá, ok, você vai poupar a vida, você só toca. Aí ele colocou uma enfermidade maligna. Quantos servos de Deus estão recebendo logo, meu Deus do céu, uma célula maligna aqui? Senhor, o Senhor permitiu Satanás colocar isso aqui? Não, isso aqui não te glorifica, então tira isso aqui agora. Mas eu continuo te glorificando. Amém? Está aí a resposta. Então disse o Senhor a Satanás: está aí o teu poder, poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença, feriu a Jó de tumores malignos, e desde a planta do pé até o alto da cabeça. O que Jó fez, irmãos? Foi difícil. Jó começa agora a viver uma situação. Ele senta em cinzas, ele pega um caco de telha e começa a raspar o seu próprio corpo para tirar aqueles tumores, aquelas feridas. Difícil, é muito difícil. Eu conheci uma serva de Deus que ela partiu para o Senhor nessa situação, mas quando ela não podia mais falar, aqueles tumores saíam e ela dizia, ela fechava os olhos, descia lágrimas e ela só levantava as mãos. A gente sabia que ela estava glorificando. Eu era criança, era mãe de uma profeta. E minha mãe gostava muito de orar com a filha dela. E eu era criança, minha mãe me carregava. Eu tinha uns 9 anos, eu acho, 11. E nós íamos na casa da irmã Leninha e estava lá a mãe naquela situação. Minha mãe falava assim: está vendo, minha filha? Ela está doente, mas ela está louvando o Senhor. E eu fui aprendendo a ver aquilo. Eu era criança e via aquela situação deplorável. Nós precisamos ser maduros. Virão. E sabe o que acontece? Então Jó, ele diz assim, ele faz algumas 16 perguntas ao Senhor. Sabe o que ele fala? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Por que ele abre a boca e começa a gritar? Ele começa então agora a chorar. Ele começa a colocar a sua dor sofrida, guardada da alma. É o que eu acabei de falar. Mas uma coisa, Deus não julgou Jó. Deus não repreendeu Jó. Deus não fez Jó se calar. Deus não viu isso como negativo, porque Deus sabe que somos seres humanos. Deus não repreendeu a dor. Deus não viu aquilo como negativo. Irmãos, o dia de lamentar é o dia de lamentar. O dia de chorar é o dia de chorar. E o dia de festa é o dia de celebrar. Há tempo para todas as coisas, não é isso que a Bíblia fala? Há tempo de chorar, há tempo de banquetear. Então para. Tem uns que se investem numa couraça de mentira. E não pode contar para ninguém, não pode falar, olha, estou com luta, estou com problema, estou com dor, está doído. Deus não o censurou e Deus não o humilhou. Muitos hoje se endurecem, revoltam-se contra Deus, abandonam a fé, viram as costas num gesto de rebelião. E Jó fez diferente. Ele adorou, ele chorou, ele orou, ele buscou resposta, ele buscou consolo e falou assim: o Senhor podia ter me levado. Quarto ponto:
Jó perdeu o apoio da mulher. Vai para o quarto ponto, vamos aí, para terminar. Jó capítulo 2, versículo 9 e 10. Aí, irmãos, a luta ficou pior ainda. Porque tem guerras emocionais, conjugais, que elas são piores do que qualquer outra coisa. Porque mexe com as suas emoções. Quando tem problema emocional envolvendo relacionamento conjugal, desestrutura tudo. É ou não é? Se você não tem dinheiro, se você fala assim, não, mas eu vou dar um jeito, aí você vence. Se você está com enfermidade, vou ao médico, remédio cura. Mas quando você perde apoio dentro de casa, no relacionamento conjugal que é de afetividade, de amor, de fidelidade, de companheirismo, eu estou contigo na dor, na doença, na tristeza, na alegria, na fartura. Esse voto que é feito no altar, o povo quebra isso. Não pode quebrar. Foi feito diante de Deus. Pois aqui a dor de Jó ficou infinitamente maior. Veja o versículo 9. Então sua mulher lhe diz: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. E ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Fica aí, para aí. Nós temos recebido tanto bem de Deus, também não poderíamos receber o mal? Sabe aquelas perguntas assim que você já ouviu assim? Você já viu? Você tem resposta para um Deus que mata uma criança? Alguém já passou por isso? Você pode me explicar por que uma criança morre? Aí você tem que falar assim: não sei explicar isso. O dia que você chegar no céu, você conversa com ele lá em cima. Por que permitiu Deus essa situação? Você só tem que dizer: seus filhos são do Senhor. É um privilégio um pai ter um filho, ter alegria de ter uma obra-prima de Deus. Então essas coisas não entram nessas conversas furadas. Essas conversas são humanistas. Essas conversas, elas são de ateu. Essas conversas é para abominar e tirar a soberania de Deus. Que Deus mau é esse? Mal é você que não tem o coração rendido a esse Deus que é soberano, que tem da vida, mas ele também tira quando ele quiser. Por quê? Não sei, não sou Deus. Responda assim: não sou Deus. Sai dessas conversas. Quem não glória a Deus? Glória a Deus. Mas ela, quando vê o mundo desmoronando em cima da casa dela, da cabeça dela, ela declara: Jó, não estou contigo nisso. E se eu fosse você, você ainda continua íntegro? E ele diz assim: deixa de ser doida. Qual seria o seu comportamento? Tem gente que é Maria vai com as outras. Pergunta para o seu irmão: você é Maria vai com as outras? Se alguém está bravo, está irado, e ele fala assim: você não concorda? O que você falaria? Seja autêntico, seja íntegro. Não concordo. Você falaria: eu não concordo com você. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Você ainda continua servindo a Deus, você ainda continua indo para a igreja. Olha o seu casamento, olha o que. Eu não concordo. Eu não concordo. Você falaria isso? Então, meus irmãos, a doença é um problema, mas quando tem problema emocional, envolve amor afetivo, a casa racha, a unidade racha, um só propósito racha, aí fica difícil. Parece que a força fica menor ainda. As irmãs que vivem essa situação de o esposo ainda não está totalmente unido, elas sabem o que eu estou dizendo. Elas sabem o quanto é difícil. Mas no momento de provação, ao invés de falar assim: ô minha mulher, ore por mim. Você está bem, olha aqui, eu não tenho nem força para ajoelhar. Ora por mim. Não, eu não vou não. Esse Deus, misericórdia. O que às vezes você mais precisa é a oração de um companheiro por você. Esses dias eu falando com meu marido, ele falou assim: eu estou orando por você, mas você está orando pouco. Estou precisando de mais oração. Estou precisando de mais oração. Olha a minha situação. Mal conseguia falar no telefone com ele. Ele falou assim: tá bom, então eu vou orar mais. Quinto ponto para nós encerrarmos: Jó perdeu a compreensão agora de amigos. 3 amigos que ele tinha. E aí Deus foi percebendo que realmente ele era irrepreensível.
capítulo 2 de Jó. Vamos acompanhar esses versículos. Versículo 11 a 13. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, Bildade, e Sofar, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Para aí um pouquinho. Sabe quando você está na luta, alguém fala assim: nós vamos fazer uma visitinha. Aí deixa eu contar uma coisa, irmãos. Eu estava aqui meditando essa passagem. Eu falei assim: gente, o servo de Deus é tudo louco. Tem gente que está vendo que a pessoa vai morrer. E aí tem uns que vão lá visitar e falam assim: é a minha chance de falar que ele está em pecado, que ele está precisando perdoar, e eu vou arrebentar, e eu vou agora ajudar a matar mesmo. E chega lá, tira da bainha a espada, e aí fala assim: é a minha chance de ouro, porque amanhã não vai viver mais, né? Não estamos finalmente. E aí eles falam, os 3 amigos assim: vamos lá se condoer de Jó, vamos embora nós todos juntos. E aí fizeram um encontro. E aí foi uma destruição. Ao invés de dar amor, ao invés de ir lá orar, ao invés de falar assim: meu irmão, Deus é contigo, fica tranquilo, Deus está ministrando o seu coração, Deus está amassando o barro, Deus te ama. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque a luta dele ainda ficou quíntupla, 5 vezes pior. Sabe o que os amigos fizeram? Quantos amigos você tem? Eu só queria te perguntar uma coisa: quantos amigos você tem? Pergunta para o seu irmão: quantos amigos você tem? Não precisa responder, não. Quantos amigos que você tem verdadeiramente? 2. Quantos amigos você contaria tudo? E quantos amigos você te daria uma assistência na hora da sua dor? Quantos amigos amam naturalmente você sem interesse? Você consegue responder essas perguntas? Não. Quantos amigos você verdadeiramente tem? Jó só tinha 3, mas ele era bem rico, hein? Foram 3 que foram visitar. Só 3 foram visitar. E ainda foram fazer a visita e ainda fizeram a visita errada. Faz história e faça a coisa certa. Nunca esqueça uma vez que alguém chegou para mim e falou assim: vem para você. Eu estava numa luta. Bem feito. Eu falei: ah, é? Meu amigo. Bem feito para você. Cuidado. Faça a história de ser um amigo de Deus, porque a Bíblia diz assim que o verdadeiro amigo é mais chegado do que o irmão. Será que você teria entrado para o rol desses amigos? Mas eu já vi servos de Deus chegar na casa do enfermo ou no hospital, tirou da bainha e matou. Matou a barata, matou o paciente, matou a esperança. Falou assim: ó, você nunca perdoou seu pai, nunca perdoou sua mãe, meu filho, agora você está no sal, você está lascado. Quantos anos você viveu nessa rebeldia? Quantos anos você viveu assim? Quantos anos você fez isso? Quantas coisas você fez aquilo? Foi lá para jogar o excremento na cara daquele que está mais fraquinho, mais fragilizado. Ao invés de trazer bálsamo do trono, ao invés de trazer amizade, companheirismo, nós precisamos mudar. Tem misericórdia, não tem? Senhor, me dá um coração misericordioso. O que o bom samaritano fez? O bom samaritano parou no meio do caminho, falou assim: deixa eu colocar, né, uns curativos aqui, uns band-aids. Esse moço está caído, vou colocar ele na minha carroceria, vou te levar até ali, vou te ajudar um pouquinho. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós somos julgadores demais, nós já sentenciamos a pessoa. Você está aí nessa? Bem feito. Você também olha o que você fez a vida inteira. Olha aí, você abandonou sua mulher, você abandonou seu filho, é isso aí que você merecia. É o fogo do inferno. Ainda fala assim: ó, e Deus, Satanás está te esperando já com o garfo. Já está lá com o tridente te esperando, porque sabe o que você fez. Irmãos, vocês estão tão calados. É verdade ou mentira? É verdade.
Jó, capítulo 22, vamos terminando. Versículo, já estou falando, terminando um bom tempo. Capítulo 22. Olha aqui a visita abençoada dos 3 amigos. Versículo 5. Porventura não é grande a tua malícia? Quem fala isso? Ele faz. Ele acusa Jó de grandes pecados. Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades, Jó? Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão, e ao seminu despojaste as suas roupas. Não deste água a beber ao cansado, ao faminto. Retiveste o pão, versículo 7. Versículo 8, olha o amigo dizendo: ao braço forte pertencia a terra, e só os homens favorecidos habitavam nela. Por isso, versículo 10, está cercado de laços, repetindo pavor, te conturba, trevas que nada vês e águas transbordantes te cobrem. E aí, versículo 10, porventura não está Deus nos céus, nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas, que altura. Versículo 11, ou trevas que nada vês e águas transbordantes te cobrem. Irmãos, que coisa triste. Versículo 21, olha o que o amigo diz: reconcilia-te, pois com ele tem paz, e assim te sobrevirá o bem. E o amigo não está sabendo nada, que ele está todo dia lá, irrepreensível, no seu íntimo, no seu calado, não abriu a boca para blasfemar contra Deus. Essa foi a visita dos 3 amigos que vieram de longe. Eles se condoeram por uma semana, mas quando abriram a boca, em vez de serem terapeutas da alma, eles foram flageladores insolentes. Eles insinuaram que Jó enriquece com desonestidade. Eles insinuaram e acusaram Jó de graves pecados mortais. Eles encurralaram o pobre Jó como vítima prostrada na cinza, com argumentos impiedosos. E eu queria pedir uma coisa à igreja: irmãos, vocês foram abraçados por mim aqui em amor, porque Deus me tem dado, né, a graça de a gente amar. Mas seja assim com o outro também. Não seja duro, não. Deixa para a pastora ser, né? Porque Deus vai dar na medida que a pastora precisa ser, mediante a unção e o chamado de Deus. Porque o pastor sabe ser duro, mas ele dá amor. E tem uma diferença. Irmão repreendendo irmão. Eu nunca vi ovelha tomando posição de pastor. Você já viu ovelha sendo pastor? Ovelha não pastoreia ovelha. Pastor não pastoreia ovelha. Ah, mas o pastor já também é ovelha. Sim, é ovelha de Cristo. E está imbuído de uma autoridade para chamar a atenção. E tem gente que Jesus cura, porque a palavra nos convence. Jesus nos convence. Esse negócio de ficar acusando e apontando, não faz isso não. Chega tudo no meu ouvido. Chega ou não chega? Chega. Porque as ovelhas têm que contar para o seu pastor. E eu tenho muita coisa aqui agora, sabendo de muita coisa. Vou corrigir as minhas ovelhas. Não fique bravo se você for chamado. É para você ser um servo aprovado. Pare de dar ferrão. Quem tem ferrão é cavalo, espora. Sabe aquele negócio assim da coice? Fica dando coice. Surgiu um dilema na igreja. Depois o irmão conta, senão não termina, irmão. Desculpa. Irmãos, é bênção quando somos apacentados por uma pessoa que está sendo na direção de Deus. Então, às vezes, você não está imbuído para fazer isso. Você é apenas para servir a casa do Senhor. E deixa que o seu pastor te corrija. Amém? Agora, se alguém te chamar a atenção, você está fazendo errado. Se você já sabe que você está errado, entre no eixo. Entre no eixo e faça o certo. Aí não precisa que eu venha te chamar para te falar que você está fazendo errado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você diminuiu os amém.
Então veja bem, os irmãos, os amigos trouxeram angústia mais pesada e delitos graves ao inocente. Ele foi incriminado de erros que eles não deveriam ter apontado a Jó. As críticas doeram tanto, porque partiram daqueles que era para estar junto. Deixa eu dizer uma coisa, a crítica é a arte de avaliar méritos e deméritos, avaliando um aperfeiçoamento futuro. Isso está na lema das Forças Armadas, Força Aérea estuda sobre isso o tempo todo. Crítica é avaliar méritos e deméritos. Quando eu faço reunião e chamo um grupo e só falo da crítica, e eu vou falando, está errado nisso, está errado nisso, pastor, não tem nada aprovado. Não, os aprovados já passou de ano, não precisa falar. Poxa, pastor, mas faz lembrança, né, do aprovado. Não, só estou lembrando do negativo, que é o que tem que corrigir. E quem já passou por essas reuniões já viram que a coisa é pesada. Mas isso faz parte do crescimento. Agora, quando você tem relação de amigos e o que você precisava dos seus amigos era apoio e você teve crítica, dói demais. Dói ou não dói? Quando eu passei pela aprovação de ter o meu rosto todo torto, algumas pessoas não passaram de ano comigo, porque falaram coisas que não deveriam para mim. E eu estava ali naquele dia, no aniversário do meu filho, com a minha imunidade lá embaixo, um vírus entrando para contaminar e estragar a obra-prima de Deus. E eu não deveria ter ouvido o que eu não deveria ouvir. Eu ouvi. Meu rosto torto, boca para o outro lado, e eu ouvi o que não deveria ouvir. Quando parte crítica de amigos, o sangue de Jesus a poder. Ser um amigo de Deus, ser um servo de Deus, faz a diferença. Então tem o amor que Jesus te ensinou a ter. Jesus nem para a mulher pecadora falou assim, estão todo mundo com pedra na mão. Eu não te condeno, só vai e não peques mais. Ninguém dá glória a Deus. Glória a Deus. As críticas ferem quando vem daqueles que te conhecem há muito tempo. Mesmo nessa avalanche de traição de amigos, da esposa, Jó nos dá um exemplo lindo e nós vamos ver para encerrar definitivamente Jó capítulo 42. O que ele começa a fazer? Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que falam. Você seria capaz de dizer, Senhor, perdoa os meus amigos, eles não sabem o que eles falam a meu respeito. Eles me julgam pela aparência. Eu já fui julgada pela beleza. Eu já fui julgada por ser mulher falando a palavra de Deus. Eu já fui julgada tão erradamente. Porque acho que para pregar a palavra de Deus não pode. Olha, desculpa falar, mas se Deus me fez assim, Ele fez de acordo com a beleza dele. Glória a Deus, Senhor. Souberam os teus olhos. Pode ser que para muitos eu não esteja no manequim, ainda não estou no formato certo, mas eu estou tão feliz porque Deus me deu esse corpo perfeito. E era para não ter vivido, desde a hora que eu nasci, não era para ter chance, e Deus me deu chance, então eu tenho que ser feliz. E temos que ser pessoas que marcam a história. Deus está te dando uma chance esse ano de marcar a história de alguém. Pode ser alguém da sua família, pode ser alguém assim que ninguém está dando nada mais. Se fosse possível, jogar no lixo já, porque não sobrou nada. Faça a diferença. E o que Jó fez? Vamos ver, versículo 10. Ele começa a orar por esses amigos. Eu tenho certeza que ele deve ter falado, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão falando. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Quem dá glória a Deus? Talvez ao invés de sermos duros demais com os nossos queridos familiares ou amigos, quando já falaram coisas com impropriedade a você, talvez não seria melhor falar o que Jesus falou para aqueles que estavam apunhalando ele ali naquela cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Tenha misericórdia
desses meus amigos. Eles me criticam porque eu sou serva de Deus. Eles criticam porque me zombam, porque eu te sirvo. Perdoa eles. Enquanto ele orava com esse dom de misericórdia, o Senhor começou a falar assim: estou gostando demais, Jó, aí foi demais. Agora é o seguinte, agora encerra a sua prova, é agora. Chega, não preciso mais de provar nada, Satanás. Eu vou te dar tudo agora no dobro, porque você exerceu misericórdia demais. Eles falaram que tudo que você tinha era por roubo, que você negava ajuda ao pobre, ao faminto, que você era um orgulhoso. E aí ele falou assim: Senhor, muda, abençoa meus amigos, eles não sabem o que falar. E aí mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. Amigo que está mais para inimigo, né? Ô amigo, pergunta para sua irmã aí: você é meu amigo? Você é minha amiga? Seja minha amiga, por favor. E o Senhor mudou e deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Os bens foram restituídos em dobro. Deus curou o seu corpo. O casamento foi refeito. Teve mais 10 filhos. Seus amigos foram perdoados por Deus. E tudo que Satanás intentou contra ele não prosperou. Deus na manhã diz: não vai prosperar. Tudo que Satanás está intentando contra mim, tudo que Satanás está preparando armadilha contra mim, tudo que nesse tempo agora, feche os seus olhos e comece a dizer: tudo que nesse tempo agora estou sendo provado, mas não prosperará, não vai roubar a minha fé, não vai roubar o meu amor por ti, Jesus. Perdoa aqueles que me acusam, os que me criticam, os que me julgam. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que falam, mas muda a minha sorte e me dê em dobro e me traz restituição. Me dê um coração misericordioso. Me ajuda a ser amigo daquele que está desvalido, daquele que está fraco, daquele que está caído, daquele que está ferido com chagas mortais. Não me deixa ser espada, não me deixa ser vingador, mas que eu seja mensageiro do teu amor, como bom samaritano, trazendo vida e levantando os que estão abatidos. Por isso, Senhor, visita-nos agora e não permita Satanás roubar a nossa fé. Vou permanecer em fé, fiel até a morte, em nome de Jesus.